Estamos de volta. Nessa época de pandemia, não se pode deixar de tratar de doenças cardíacas e coronárias. Para falar sobre esse assunto, a Larissa Weiner está nesse momento com um cardiologista que vai explicar melhor sobre os tratamentos. Larissa, bom dia, com relação aos cuidados, como é que se deve ter nesse período? Oi, Elaine, bom dia. É isso, os cuidados com o coração não podem ser deixados de lado em época nenhuma, mas principalmente agora, durante a pandemia, isso precisa ser reforçado, principalmente para aqueles que já têm algum problema no coração. Quem não tem que se prevenir, quem já tem que continuar tomando todos os cuidados necessários, porque é um fator de risco para a Covid-19. Então, aquela pessoa que já tem um problema no coração, se ela contrai a doença, a Covid-19, ela pode desenvolver um caso muito grave. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Dr. Roger Carneiro, ele que é CEO do Hospital Pronto Cardio e médico cardiologista, está aqui ao meu lado. Doutor, bom dia. Bom dia, Larissa. Prazer grande estar aqui com você. Igualmente, é muito bom conversar com o senhor. Então, a gente quer saber exatamente isso, sobre os principais cuidados, né? Quem já tem algum problema no coração precisa reforçar ainda mais nesse período de pandemia. Exatamente, Larissa. Como você muito bem falou, os pacientes que têm doenças no coração, esses pacientes são pacientes de muito mais alto risco quando acometidos de Covid. Então, a Covid nesses pacientes, ela é muito mais severa. Exatamente porque esses doentes, eles agregam o que nós chamamos de comorbidades. Usualmente são pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes que são tabagistas, têm comprometimento renal, e todo esse conjunto de comorbidades leva esses pacientes a terem prognósticos mais reservados. O porquê falar isso é importante? Há necessidade de uma intensificação, de uma conscientização por parte desses pacientes para que os cuidados sejam redobrados. O que a gente tem sempre falado, o uso adequado da máscara, a máscara sempre cobrindo o nariz, a higienização ostensiva das mãos, sempre está higienizando as mãos, água, sabão, álcool gel, o distanciamento social. É muito importante que esses pacientes, nesta fase, estejam mais reservados, estejam mais isolados, que eles evitem estar em locais com aglomerações. E um outro aspecto muito importante é a continuidade do seu tratamento para as doenças do coração. A continuidade dos medicamentos, a continuidade, inclusive até dos contatos médicos. Atualmente, muitos colegas médicos e até mesmo hospitais, como o caso do Hospital Pronto Cardio, eles disponibilizam, locais para atendimentos continuados a esses pacientes, para que eles não fiquem desassistidos, porque hoje tudo é Covid, mas essas doenças elas continuam a existir e nós temos que continuar atendendo adequadamente a esses pacientes, exatamente porque são pacientes que têm uma vulnerabilidade muito maior diante da Covid. Quando um paciente que já tem um problema no coração, ele contrai a Covid-19, pode desenvolver um caso bem grave. E o porquê, doutor? Assim, quais são as consequências e geralmente o que acontece quando pacientes nesse perfil são contaminados pelo novo coronavírus? Muito bem, a Covid é muito importante a gente entender, ela é uma doença sistêmica. O que quer dizer isso? Ela compromete praticamente todos os órgãos, né? É uma doença que a gente consegue distinguir em 3 fases. A primeira fase é uma fase de replicação viral, uma segunda fase que é um quadro de inflamação mais voltada aos pulmões, e a terceira fase é uma fase de uma inflamação sistêmica. E aí entra o comprometimento do coração. E o coração, ele é comprometido em toda a sua estrutura. Nós temos, por exemplo, em decorrência da complicação da Covid, obstrução das artérias coronarianas, que são as artérias que levam sangue, que nutrem o coração de energia. E essa obstrução pode ocasionar, inclusive, infarto agudo do miocárdio, uma síndrome coronariana aguda. Nós poderemos ter também o comprometimento, o enfraquecimento da própria musculatura do coração. O coração é um músculo potente
É um músculo que trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana, toda a nossa vida. E ele precisa estar fortalecido. A COVID, ela causa uma inflamação que nós chamamos de miocardite e isso enfraquece o músculo cardíaco. E temos também as arritmias, que é a perda da ritmicidade do compasso do coração, ou seja, são complicações graves, são complicações sérias, que nós temos que estar muito atentos a elas nos pacientes que têm COVID e, sobretudo, nos pacientes que já têm doenças cardiovasculares que são acometidas de COVID. Então a COVID ela tem um comprometimento importante no coração. E isso é muito importante. Tanto é que hoje esses pacientes, quando hospitalizados, sobretudo aqueles pacientes de um acometimento pelo menos moderado, eles já são submetidos a uma avaliação sistemática do coração, dada a importância que isso tem na evolução desses pacientes com COVID. Pacientes transplantados, o risco é ainda maior. Sim. Todos esses pacientes, o que a gente sabe hoje, Larissa, está muito claro, é que ter COVID com comprometimento cardíaco, o prognóstico é pior. Esses doentes, infelizmente, são pacientes que morrem mais do que pacientes que não têm comprometimento cardíaco. Então, ter o comprometimento no coração é um fator de mau prognóstico. Não é? Quer dizer, então nós temos que estar muito atentos a isso. E aí é mais uma vez o que a gente tem que falar para as pessoas. O combate a toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, né, que é uma tragédia humana, onde nós temos quase 3 mil pessoas e é bem provável que cheguemos a ter 3 mil mortes dia. Passa muito por uma conscientização de todos nós. Nós temos uma tarefa, um dever de casa a fazer, que é um rigor nas medidas de prevenção. E isso para o paciente que tem doença no coração, isso é muito mais marcante. Nós temos que colocar isso. Esses pacientes, eles têm que ter essa consciência de que eles são muito mais vulneráveis, que eles estão sob um risco muito maior. Por quê? Porque a doença do coração, ela não vem sozinha. Normalmente, esses pacientes, como eu já disse, são pacientes que têm outras patologias também graves. Por exemplo, a diabetes. A diabetes de per si é uma doença inflamatória. Nós temos a hipertensão. Muitos são tabagistas, né, que já têm um comprometimento do pulmão. Então, essas medidas preventivas, elas são absolutamente vitais. E nós precisamos reforçar isso o tempo todo, né, que nós temos um dever de casa a fazer, que é o rigor nas medidas preventivas. E vale lembrar que esse compromisso não é só de quem é um paciente do grupo de risco. As pessoas que convivem com esse paciente também tem que ter o cuidado até maior, né? A pessoa tem que ter o cuidado por conta própria, mas quem convive também tem uma responsabilidade nessa história. Muito interessante o que você coloca, muito interessante isso, muito interessante. Por quê? Porque eu tenho um paciente cardiopata que convive com um jovem que muitas vezes ele não leva em conta esses cuidados porque é muito aquela visão do super-homem. Eu vou ter Covid e como eu sou jovem, eu não vou ter Covid grave. Inclusive esse conceito, Larissa, hoje está absolutamente errado. Essa nova fase que nós estamos vivendo agora da Covid, inclusive com a presença de variantes, os pacientes jovens, eles estão sendo acometidos com muito mais frequência e com muito maior gravidade. Nós estamos vendo nas nossas UTIs pacientes jovens graves, né? Pacientes de 30, 40 anos, inclusive pacientes morrendo, infelizmente, jovens, por acometimento da Covid. Então essa doença é uma doença terrível e que ela, cada vez mais, ela está tomando todas as faixas etárias. Hoje não é uma doença que acomete de uma forma muito mais grave o idoso. E nem mesmo esses pacientes de mais alto risco, mas o jovem também. Então essa responsabilidade do jovem no convívio com esses pacientes é muito importante. Porque o cuidado, ele é um cuidado integral. Ele envolve o paciente que tem doença do coração, mas ele envolve também a família. A família ela tem que ter essa consciência de que ela tem que preservar esse paciente. Não adianta você também isolar um paciente cardiopata quando na casa você tem várias pessoas que passam a ter uma vida social como antes. Que sai, que vai para encontros, que está em aglomerações, ele traz para casa, para dentro de casa, o vírus.
E esse vírus acomete um indivíduo que está lá em alta vulnerabilidade, que é um idoso cardiopata, por exemplo. Então você coloca muito bem. Quer dizer, hoje é uma questão de cidadania, a nossa compreensão de que nós estamos diante de uma tragédia humana que requer de cada um de nós uma consciência. E sem isso, esse enfrentamento vai se tornar cada vez mais difícil. Um outro aspecto importante que nós temos que falar é a questão das vacinas. Os pacientes cardiopatas, muitos aí já em faixa etária, que são prioridade para a vacina. Então eles devem tomar, tendo oportunidade, a vacina, ela é absolutamente vital. Inclusive, o que nos vai tirar dessa situação é a vacina. Se nós estivéssemos em um processo de vacinação mais acelerado, certamente nós estaríamos em uma situação melhor. Então, assim, o outro aspecto que nós temos que reforçar é, diante da oportunidade da vacinação, a vacina é absolutamente imprescindível, aliada a todas essas medidas preventivas que nós discutimos. Doutor, um paciente que não tem doença grave, que aparentemente está saudável, contrai a Covid-19, pode depois desenvolver ou ter algum comprometimento do coração por causa da sequela, de alguma consequência desse período de infecção? Pode sim. E a gente sabe hoje, por exemplo, a maior parte dos comprometimentos do coração na Covid, por exemplo, a partir da primeira semana de um comprometimento diante da Covid, os acometimentos do coração, eles passam a serem mais frequentes. Eles podem, a grande maioria, desenvolve isso durante a fase hospitalar, que é exatamente o que eu lhe disse. São pacientes que têm um infarto agudo do miocárdio, que você tem um entupimento, uma obstrução de uma artéria do coração que leva ao infarto, que é uma doença que tem uma alta taxa de mortalidade, né? Então eu já tenho uma situação grave que ela é agravada ainda mais por um comprometimento do coração. Nessa fase eu posso ter, o que eu já falei, uma inflamação do músculo cardíaco com o enfraquecimento disso, podendo até levar a um déficit total de bombeamento do coração, e ter outras condições relacionadas ao coração que são também muito graves. Na imensa maioria, esses pacientes, essas situações, elas se desenvolvem durante a fase hospitalar, mas é muito importante colocar que depois elas deixam sequelas. Esses pacientes aí, a partir daí, eles são considerados pacientes cardiopatas. E eles deverão cuidar ao longo de toda a vida desses acometimentos, das sequelas desses acometimentos. Então isso acontece sim, e depois esses pacientes deverão ser submetidos a um segmento, a um acompanhamento dessas sequelas no coração provocadas pela Covid. Então é interessante fazer um check-up depois da fase mais aguda. Sem dúvida nenhuma. Faz uma avaliação, essa avaliação ela acontece através da consulta, através de um eletrocardiograma, que é um exame muito simples, mas ele que já pode trazer para nós uma série de informações. E existem outros métodos mais sofisticados, né, que têm condições de avaliar o acometimento e o nível de acometimento, e a partir daí esse paciente passa por um acompanhamento e um seguimento dessas condições. Bom, doutor, só para a gente finalizar e reforçar aqui o quão é importante quem já tem algum problema no coração continuar com as medidas necessárias de proteção e não deixar o atendimento e os medicamentos de lado. Exatamente isso. Essa é a grande mensagem que nós temos que colocar para as pessoas. Os pacientes que já têm doenças no coração, continue com os seus medicamentos. Não há necessidade da interrupção de nenhum medicamento. Mantenha contato com os seus médicos. Mantenha contato com aquelas instituições, com os hospitais, com os serviços que vocês já estão vinculados. Isso acontece através de videoconferência, através de encontros online. Esse relacionamento ele é muito importante, porque muitas vezes há a necessidade de adequar um medicamento, de fazer uma mudança. Muito importante a continuidade dos medicamentos. Muito importante a sua consciência de que você é um paciente de mais alto risco e que o seu cuidado de prevenção da Covid ele tem que ser redobrado. Use máscara em tudo. Use máscara, máscara adequada, máscara cobrindo o nariz.
procure não pegar no nariz, lave as mãos sempre, várias vezes durante o dia. Sempre que tiver oportunidade, use álcool gel. Distanciamento social é imprescindível, isso diminui a transmissibilidade do vírus, não é? A transmissibilidade do vírus, ficar mais em casa, ficar mais recatado e tenha a consciência de que nós estamos diante de uma doença que mata. E hoje ela mata a todos, não mata somente o idoso, não mata somente o doente, mata a todos, inclusive os jovens. Nós precisamos dessa consciência para que nós possamos atravessar isso da melhor maneira possível. E boa parte desses resultados dependerá da nossa conscientização e do nosso esforço para mudar essa história tão terrível, tão triste na nossa contemporaneidade. Com toda certeza. Agora é todo mundo ter consciência e fazer a sua parte, porque as dicas e as orientações mais preciosas a gente conseguiu agora com o doutor. Muito obrigada, doutor Roger. Eu volto ao estúdio com você, Elaine Tunay. Larissa que falou com a gente sobre os cuidados que se deve ter para quem tem doença cardíaca, né, com relação a esse período de pandemia. E o Brasil registrou nesta quarta-feira um novo recorde. Foram 90.303 infecções por coronavírus nas últimas 24 horas, além de somar 2.648 mortes. A pandemia está em seu auge e já causa o colapso do sistema de saúde em grande parte do país. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, divulgado no começo da noite desta quarta-feira, o Brasil teve em 24 horas 2.648 mortes por causa do novo coronavírus. Agora, no total, são 284.775 óbitos. O Brasil registrou um novo recorde, 90.303 infecções por coronavírus em 24 horas. Agora o país acumula um total de 11.693.838 pessoas infectadas. Na última terça-feira, o país teve o maior número de mortes desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020. O Brasil é o segundo país do mundo em número de óbitos e casos, atrás apenas dos Estados Unidos. A empresa brasileira de serviços hospitalares reabriu as inscrições para a contratação temporária de profissionais para ajudar no combate à pandemia de Covid-19. O superintendente do Complexo Hospitalar explica os detalhes. O Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, EFCE, encontra-se com um aumento de casos de Covid internados nos nossos hospitais, precisando de colaboradores para as nossas instituições. Nesse momento nós estamos precisando de médicos e por isso nós estamos abrindo um novo processo seletivo simplificado e eu quero convidar os nossos colegas médicos de várias especialidades que queiram vir trabalhar para se inscreverem através do site. Todas as informações estão no site dos hospitais universitários, do Complexo Hospitalar, para virem trabalhar aqui conosco. Nós já temos nesse momento 105 colaboradores que estão trabalhando conosco através desse processo seletivo simplificado. Estamos precisando da colaboração de mais médicos neste momento e por isso as inscrições estão abertas até o dia 19 ao meio-dia. Por favor, aqueles que desejarem vir trabalhar, que são colegas médicos que estejam aí de várias especialidades, intensivistas, radiologistas e assim por diante, dentro do site vocês têm todas as informações sobre aquelas especialidades que nós nesse momento estamos precisando. Vai ser um prazer tê-los aqui conosco nos hospitais universitários da UFC-EFCE. O prefeito de Fortaleza sancionou hoje a lei que autoriza o município a participar do consórcio para aquisição de vacinas organizado pela Frente Nacional de Prefeitos. Olá Fortaleza, acabei de assinar uma lei que foi aprovada ontem à noite na Câmara de Vereadores de Fortaleza, a quem eu quero agradecer pela presteza, rapidez. Esta lei, ela permite ao município de Fortaleza aderir ao consórcio da Frente Nacional de Prefeitos. Esse consórcio, ele congrega mais de 400 grandes cidades, capital São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte,
Salvador, Recife, todos estamos empenhados nesse consórcio para, seja através do consórcio de governadores, seja através do consórcio da Frente Nacional dos Prefeitos, nós conseguirmos vacinas para vacinar a população de Fortaleza. Eu acabei de assinar e é para dar essa notícia ao fortalezense que nós continuamos na luta e nós vamos vencer essa batalha. Só fazendo uma pequena correção, essa lei foi sancionada pelo prefeito Sarto Nogueira ontem e agora Fortaleza faz parte desse consórcio aí, levado à frente pela Associação Nacional de Prefeitos. E agora nós vamos continuar a falar também sobre os efeitos da pandemia de Covid-19. A vereadora daqui de Fortaleza, Larissa Gaspar, apresentou para o Congresso Nacional um documento que cobra ações prioritárias para combater os efeitos da pandemia de Covid-19. Entre elas, a compra da vacina e apoio à agricultura familiar. Bom dia, Larissa, tudo bem? Tudo bem? Como vai, vereadora? Queria falar com você um pouquinho sobre essas propostas apresentadas, né, para o Congresso Nacional. São medidas que já vinham sendo faladas, vários setores vinham se movimentando para levar essas propostas para o Congresso Nacional, mas agora se abre uma nova frente de pressão, é isso? Isso, né? Existe uma articulação nacional, que é o Fórum Nacional de Vereadores, né, com parlamentares de todo o país, dos mais diversos partidos políticos, e nós juntos elaboramos, né, um documento que traz 5 pontos, né, fundamentais, e solicitamos ao presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, um momento com ele para fazer a entrega desse documento, né? A ex-ministra Idely Salvati colaborou bastante nesse processo de articulação, e o senador abriu, né, a agenda dele, nós pudemos entregar para ele esse documento, né, que prevê aí um esforço conjunto do Congresso e também articulação com a Presidência da República para adquirir vacinas em quantidade suficiente para imunizar toda a população brasileira. Também ações para dar celeridade à testagem em massa. A gente ainda não tem testes em massa no Brasil, diagnosticando, né, a população. Também o esforço para que os recursos do SUS eles possam ser recompostos. A gente sabe que desde a Emenda Constitucional 95 houve muitas perdas no orçamento da saúde. Também cobramos ampliação dos leitos de UTI, de enfermaria, aquisição de insumos para socorrer os estados e municípios, muitos deles já com seus sistemas de saúde colapsados, né? Outra frente que nós solicitamos foi a implementação do auxílio emergencial, que a gente queria que fosse de R$600. O senador disse que essa solicitação em específico não teria como ser atendida, né, tendo em vista já a votação do auxílio no valor de R$150, mas que iriam estudar outras medidas. E também solicitamos um reforço no sentido de implementar ações que garantam trabalho em renda, né, que deem suporte aos microempreendedores, ao pequeno empresário, e ações para a garantia da segurança alimentar, enfrentamento à carestia, tendo em vista que, com o aumento da pobreza, muitas pessoas estão passando fome novamente no Brasil, e nesse sentido a gente considera importante fortalecer as ações voltadas à agricultura familiar, à produção de alimentos no campo e na cidade, para que o nosso povo não venha sofrer tanto com a fome batendo na sua porta, e com essa alta dos preços, né, dos alimentos mais básicos, como o arroz, o feijão, a carne, o próprio gás de cozinha. E, por fim, a gente solicita, né, um compromisso do Congresso no sentido de recomendar medidas de respeito à ciência, né, medidas de respeito à dor das famílias que perderam seus entes queridos, né, que se combata veementemente as fake news que continuam a ser propagadas, estimulando tratamentos que não têm eficácia alguma, estimulando aglomerações, estimulando o não uso da máscara, né? Inadmissível que no cenário de mais de 280 mil vidas perdidas, a gente ainda se depare com pessoas que exercem uma representatividade política
estimulando o descumprimento das medidas de segurança sanitária. Então, que isso possa ser combatido, que essas pessoas possam ser responsabilizadas, porque, afinal de contas, estão cometendo crime, né? Crime de colocar em risco, de expor a perigo a saúde coletiva. Então, nós levamos todos esses pedidos ao presidente do Congresso para que iniciativas possam ser adotadas. Larissa, são ideias que, como você falou, aí são 5 grandes macro-ideias que foram apresentadas, mas já existem propostas de como efetivar cada uma dessas 5 ideias? O presidente do Congresso, ele relatou, né, algumas iniciativas em andamento, como a votação do auxílio emergencial proposta pelo governo federal, disse que já estavam caminhando no sentido de garantir uma recomposição dos recursos do SUS, falou das negociações para aquisição de uma maior quantidade de vacinas e também dessa liberdade para que os estados e municípios também pudessem adquirir diretamente. Aí eu gostaria de ressaltar aqui a iniciativa do governador Camilo Santana, que ontem mesmo publicou no Diário Oficial do Estado a aquisição de quase 6 milhões de doses da vacina Sputnik, né, que tem uma eficácia aí de 91,6% comprovada. Então, ele fez o anúncio de algumas dessas iniciativas, né, que estavam em pauta. Falou também do programa de renda básica, né, que é uma luta muito antiga do nosso ex-senador e hoje vereador Eduardo Suplicy, esse programa de renda básica permanente, que eu até apresentei também aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, como algo viável de discussão no âmbito do Congresso. Então, a gente espera realmente que isso aconteça, né? Inclusive, existe uma decisão do ministro Marco Aurélio no âmbito do STF, no mandado de injunção, né, já orientando a regulamentação e a implementação desse direito, né? Foi uma ação movida por uma pessoa em situação de rua, né, através da Defensoria Pública da União, e houve realmente essa decisão do STF para que essa lei seja regulamentada, né, e a gente possa ter uma renda básica permanente, né, auxiliando as pessoas que mais precisam. Então, o presidente também se comprometeu a tentar dar celeridade a isso. Vereadora, bom dia. Com relação às micro e pequenas empresas, né, esse apoio, esse suporte, como é que tem sido o diálogo junto com elas, que é um setor que está também sofrendo muito, né, são microempresários que estão sofrendo com relação a esse período de pandemia, né, o aporte necessário, existe crédito, mas muitas vezes é difícil chegar a esse crédito. Como é que tem sido esse diálogo? Bom, na reunião, ela foi muito rápida em função da agenda do presidente, mas ele se comprometeu, né, com um estudo de medidas de auxílio financeiro para esses setores, né, que estão enfrentando aí grandes dificuldades e respondem, né, por boa parte da geração de renda no nosso país. Aqui no estado, né, o governador tem anunciado algumas medidas também de auxílio de suporte, de isenção de impostos, né, de transferências de recurso, e isso eu acho que pode vir a colaborar, né, para que esses empreendimentos não sofram ainda mais do que já estão sofrendo. Acho que o prefeito Sarto também tem se movimentado no sentido de garantir um suporte, né, para esses grupos mais vulneráveis, mas eu acho que precisa de mais iniciativas, sabe? Precisa fazer remanejamento do orçamento. Até apresentei ano passado e estou reapresentando também uma proposição para que os recursos das emendas parlamentares eles possam ser destinados às ações de enfrentamento à pandemia. Ano passado, essa iniciativa significou um aporte de 48 milhões para o enfrentamento da pandemia, que pode estar sendo investido tanto nas ações de saúde, quanto também nas ações de cunho mais assistencial a esses grupos que estão enfrentando maiores dificuldades. E é um aspecto que deveria, inclusive, nem precisar dessa articulação, né? Era até natural que os parlamentares direcionassem as suas verbas de bancada para enfrentamento a essa crise que nós estamos passando, né, vereadora? Isso, mas como isso é votado na lei orçamentária, né? Então precisa realmente haver uma provocação no sentido de que esses recursos possam ser remanejados, né? E eu sempre também bato na tecla de que os recursos previstos, né, para gastos
com eventos institucionais da prefeitura, com propaganda institucional, que isso também possa ser redimensionado para enfrentar essas ações, né? Porque na vida a gente tem que eleger prioridades e nesse momento a prioridade é salvar vidas. Então acho que tudo que está disponível, né, para garantir que as pessoas possam se proteger tanto do vírus quanto da fome, né? Isso tudo tem que ser feito, né? Todo esforço necessário precisa ser priorizado, com remanejamento de recursos, com a realização de empréstimos, né? Tudo que for preciso para salvar vidas. Um dos temas que você trouxe aí para a gente, com relação às propostas apresentadas, é da agricultura familiar, que é uma coisa que é bastante interessante. E eu lhe pergunto como incentivar o estímulo ao consumo de produtos oriundos da agricultura familiar em uma cidade como Fortaleza, né? Mais de 2.600.000 habitantes, uma área pouquíssima área produtiva, né? Praticamente não existe dentro do território de Fortaleza produção da agricultura familiar, porque, enfim, é uma população extremamente urbana e isso se repete nas outras capitais, né? Como estimular o consumo desses produtos oriundos da agricultura familiar em cidades grandes como Fortaleza? E, sobretudo, também, vereadora, fortalecer junto ao comércio, né? Para que se venda mais isso, né? Se coloque mais à disposição. Não só a agricultura familiar, né? Mas pequenos produtores porque locais. Tanto eles, né? O pequeno produtor consegue fornecer para as cadeias, né? De supermercados, enfim, comércio que a gente pode comprar, como o próprio consumidor pode ter um acesso mais fácil, né? E não muito caro, digamos assim, né? Geralmente os orgânicos, eles são um pouco mais... Quando chega na gôndola, ele é um preço mais caro, né? Então, como fazer com que a gente, né, seja mais saudável e a gente consiga ter um alcance melhor, né? Ajudando a cadeia toda. Pronto. Apesar da gente estar, né, num território urbano, é possível sim você estimular, né, a plantação de árvores frutíferas, né, de hortas urbanas, inclusive isso está previsto no Plano Fortaleza 2040, né, que é aquele documento que orienta o desenvolvimento da nossa cidade para os próximos 40 anos. Eu apresentei também um projeto, já tinha sido aprovado na legislatura passada, mas não foi implementado, eu reapresentei, que trata justamente da política de agricultura urbana na cidade de Fortaleza, né, que é justamente o poder público incentivar e subsidiar, né, essas ações, né, de produção de alimentos aqui na área urbana, porque a gente ainda tem espaços, né, com área verde, né, óbvio que nós perdemos muito da nossa cobertura vegetal nos últimos anos, mas nós temos ainda áreas verdes que podem ser aproveitadas, né, para a produção desses alimentos, e aí precisa justamente ter um subsídio, né, do governo, ter um diálogo com o setor econômico, né, com as redes de distribuição, para que esse alimento ele não chegue ao consumidor final num custo tão alto, né? Eu também apresentei na Câmara uma iniciativa que ainda está tramitando, que fala da obrigatoriedade da Prefeitura adquirir pelo menos 30% dos itens da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Educação da agricultura familiar, alimentos orgânicos, né, desprovidos de agrotóxicos, porque hoje existem inúmeros estudos, né, que mostram claramente os prejuízos dos agrotóxicos para a nossa saúde. Então, eu acho que é uma questão assim de vontade política, né, de você direcionar os esforços da gestão para incentivar, para chamar essa cadeia de produtores. E aqui em Fortaleza a gente tem essas experiências, a gente tem algumas feiras agroecológicas, né, que vendem esses produtos da agricultura familiar, alguns produzidos aqui, outros vindos de cidades próximas, né? Então seria a prefeitura organizar, fazer esse cadastro. Quem é que está produzindo alimento na cidade de Fortaleza? Quem é que está produzindo aqui no entorno, né? Como é que a gente pode garantir que esses produtos, né, cheguem nas redes de distribuição num preço que seja acessível ao consumidor, pensando também na saúde pública, né, da população? Acho que é uma questão de vontade política. Como é que a gente pode organizar mais feiras agroecológicas, né, para que as pessoas possam adquirir esses alimentos nos seus territórios, né, num preço justo? Então, eu acho que é possível, é preciso, vontade política.
Vereadora, para a gente encerrar o nosso papo, eu queria lhe perguntar, você deu o panorama geral dessas propostas que foram feitas, algumas já estão em andamento, como você mesma ressaltou, mas existe uma previsão, sei que a pauta lá em Brasília, de repente, é tomada por outras questões e que fogem do controle, né? Mas o presidente do Congresso deu alguma sinalização para esse grupo de vereadores de quando essas propostas todas devem ser analisadas e devem ser discutidas e implementadas? Ele, como eu disse, né, ele se comprometeu e deu informes do andamento de alguma dessas pautas, né, no âmbito do Congresso, mas nós não agendamos um momento posterior para um retorno mais objetivo de cada um desses pontos, né? O que ele já tinha ali na ponta da língua, vamos dizer assim, ele já foi dando informes, né, como o auxílio, que não seria possível esse aumento por conta já da tramitação da iniciativa levada pelo governo federal, mas também deu informes que já está em andamento a recomposição dos recursos do SUS, né, e que iriam estudar também iniciativas de fomento, né, de ajuda aí aos microempreendedores, empreendedores individuais. O programa Renda Básica de Cidadania Permanente, né, ele também se comprometeu a levar isso adiante, e a própria questão também do fomento à agricultura familiar, mas não ficou agendado, né, um momento para um retorno mais objetivos, com datas e com, vamos dizer assim, já com os números dos projetos de lei ou dos programas, né, aonde essas políticas estariam sendo alocadas. Ok, vereadora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia. Bom dia. A gente vai agora para o intervalo e volta já já. Não sai daí não.